Je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne ji mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ním nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plných báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjí šatonéry pub. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. Jak když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plných báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjí šatonéry pub. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda, vlastním svůj klobouk, jestli jsem vám lhal. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. To snad ne! Zní to jak pohádka z oříšku královny map. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plných báječných dní bez útrap. Tak tomu nevěř! Celý den jen tak sedí a popíjí šatonéry pub. A pak se oženou a pěkně si vynadaj. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, pozor na ní! Tak mají báječnej život plných báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjí šatonéry pub. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, a pak se rozvedou.
Vamos apresentar os modelos de motores de partida. Motor de partida com imã permanente e com carcaça dianteira. Motor de partida com imã permanente sem carcaça dianteira, ou sem focinheira, como é popularmente conhecido. Motor de partida com bobina de campo, 12 volts. E motor de partida com bobina de campo, 24 volts. A diferença do motor de partida com bobina de campo com imã permanente é que o imã permanente você consegue obter uma maior velocidade e com isso um maior torque para vencer a inércia dos motores atuais, devido à sua taxa de compressão elevada. E isso não conseguiria se fosse bobina de campo. Agora vamos mostrar os métodos de remoção do motor de partida. Para isso vamos utilizar o motor MPFI 1.6 da GM. O primeiro passo para a remoção do motor de partida é desconectar o cabo da bateria. Após desconectado, retire os cabos interligados com o automático, sendo eles da linha 30 e o da linha 50. Após desconectá-los, retire os parafusos da carcaça do motor de partida, que fixam ele ao motor e ao volante do câmbio. Cabo de aterramento, após retirar todos os parafusos que fixam ao motor, remova. Agora irei demonstrar a desmontagem do motor de partida com o imã permanente. Primeiro passo, desligue o positivo da alimentação das escovas. Após ter desligado o positivo, retire a capa, primeira capa do induzido.
Logo em seguida, retire a segunda capa. Após a retirada da capa, retire seu suporte de escova. Após retirar o suporte de escova, retire a capa do induzido. Onde há o ímã permanente. Após retirar a capa do induzido, retire o automático. O automático é preso por 3 parafusos. Após retirar o automático, retire uma borracha que há fazendo a divisão entre o automático e a carcaça. Após retirar a divisão da borracha, retire o pistão do automático, o garfo e o induzido. Agora irei mostrar como desacoplar o bendix do induzido. Primeiro, retire o garfo. Em seguida, retire a capa de sua trava. Após retirar a capa da trava, retire a trava.
concluirmos o teste da folga das buchas mancais, iremos concluir o teste do induzido. O induzido contém dois testes, o teste de curta massa e o teste de curta entre as espiras. Iremos realizar o teste de curta massa, ou seja, se o coletor está entrando em curto com a carcaça do induzido. Para isso, vamos utilizar o aparelho de teste do induzido, ou mais conhecido como tatu, e uma lâmina de serra. Coloque o induzido sobre o tatu e ligue. Depois, com uma lâmina de serra, coloque paralelamente com o eixo do induzido e certifique-se de que a serra não está trepidando. Para isso, rode o induzido vagarosamente. Após concluirmos a volta de 360 graus, vemos que a serra não está trepidando. Isso significa que o induzido não está em curto. Agora iremos falar sobre os defeitos que aconteceram neste motor de partida. São eles: a quebra da linha 30 do automático, e a quebra do garfo, que ocasionou no desgaste das espiras do induzido. Iremos realizar o teste com o tatu de curto entre espiras. Como você pode ver, a vibração é muito grande. Isso significa que há curto entre as espiras. Concluímos com isso que há curto entre as espiras. Após concluirmos o teste do induzido, iremos testar o suporte de escovas, ou seja, se as escovas negativas estão em curto com as escovas positivas. Para isso vamos utilizar a caneta de testes ou um multímetro em continuidade. Nesse caso, a caneta de testes. Não pode haver continuidade entre as escovas negativas e as positivas. Para isso, coloque uma ponta na carcaça do suporte de escovas e a outra ponta no negativo. Houve continuidade. Isso está correto, porque a carcaça é um aterramento nos dois suportes de escovas negativas. Isso está correto. Não pode haver continuidade entre as escovas positivas e a carcaça do aterramento. Bom, nesse caso não houve continuidade. Isso também está correto. Então, concluímos que o suporte de escovas não está em curto entre si. Após ter efetuado a desmontagem do motor de partida, faça uma pequena manutenção no induzido. Para isso você vai utilizar uma lixa não muito grossa e uma lâmina de serra. Com a lixa, passe sobre o coletor do induzido, nessa posição. Depois de ter feito isso em todos ao redor do seu coletor, utilize a lâmina de serra para passar entre suas micas, que são essas pequenas chanfruras na peça.
Repare que sai bastante sujeira em excesso dessas micas. Após ter feito isso em todo o redor do seu coletor, selecione as peças que podem ser lavadas, que são a carcaça, inclusive a bobina de campo, o suporte de escovas, o mancal intermediário, o garfo de acionamento do Bendix e o induzido. As peças que não podem ser lavadas são o Bendix e o automático. Limpeza. Após selecionar as peças que podem ser lavadas, faça a limpeza corretamente de suas peças, tanto na parte externa quanto na parte interna, e também cuidadosamente onde contém contato mecânico e lubrificantes, para que seja substituído por um novo lubrificante. Limpe com o produto cuidadosamente, inclusive na parte que foi lixada anteriormente, que foi feita a manutenção, para que tire todos os resíduos. Limpe as partes de contato elétrico cuidadosamente também, para que não seja isolada com a sujeira. Tire todos os excessos da impureza que são deixados na peça. Como eu disse anteriormente, limpe a carcaça tanto na parte interna, nas bobinas de campo, quanto na parte externa e no seu contato, para que não ocorra o isolamento devido à sujeira deixada nela. Após limpado cuidadosamente todas as suas peças, certifique-se do que a sujeira foi realmente retirada, inclusive onde há contato mecânico e nas partes que são lubrificadas. Após a limpeza e a manutenção do induzido, iremos verificar se há folgas em suas buchas. Quais são essas buchas? É a bucha do mancal traseiro, a bucha do mancal intermediário e a bucha do mancal dianteiro. Para verificarmos se há folga, vamos colocar nesse caso o mancal intermediário. Colocamos ele no seu lugar e fazemos a folga lateral. Como vocês podem ver, está com muita folga excessiva, precisa ser substituído. Já nesse caso aqui, a bucha está correta, nada de folga. Vamos colocar, nesse caso, o mancal traseiro. Encaixamos ele no lugar e fazemos a folga lateral, que também está em excesso. A bucha está com um excesso de folga. E para finalizar, a folga do mancal dianteiro, da bucha do mancal dianteiro. Encaixamos o induzido no seu lugar e faremos a folga em excesso da bucha. E com isso concluímos que todas as buchas deverão ser trocadas, substituídas. Depois de efetuarmos o teste de folga das buchas, iremos substituí-las. As buchas existem nas seguintes medidas: stand, 1x e 2x. Para substituir a bucha, você vai utilizar um martelo e o punção. Com o punção, bata ao redor da bucha. Até remover.
Agora, vamos colocar vire o mancal na sua posição e bata a bucha nova até que se encaixe no seu lugar. Vamos fazer a substituição das escovas e dos rabichos, porque estão muito gastos. Para isso vamos utilizar ferro de solda específico, a liga de solda, uma fenda e um alicate universal. Primeiro, vamos arrancar a solda dos rabichos. Para fazer a substituição, nesse caso precisamos soldar o rabicho na escova. Repare que há uma parte côncava e outra não. Coloque o rabicho e com auxílio da fenda abra o dente da parte côncava. Logo após, preencha de solda. Após realizarmos a solda do rabicho na escova, iremos soldar a escova completa no suporte de escova, com um processo semelhante à solda anterior. É importante realçar a solda dos dois lados. Após realizarmos a solda
No suporte de escovas, repare que há um grande ressalto de solda nos componentes. Isso dificultará o encaixe dos mesmos. Por isso é necessário que se desbaste toda a parte em ressalto, com auxílio do esmeril. Com auxílio do esmeril, retire todas as partes que estão com ressalto da solda. Repare que após removermos a rebarba, facilitou o encaixe da escova em seu suporte. Mostrar a montagem do motor de partida. Primeiro passo, coloque o bendix sobre o induzido. Coloque a capa da trava e a trava, só a trava. Após colocar a trava, certifique-se que está correto. Após colocar o bendix no induzido, pegue seu mancal primário, prense na morsa e coloque o induzido. Junto com o garfo, coloque o pistão do automático. Após colocar o induzido, coloque sua borracha. Em seguida, coloque sua carcaça. Certifique-se, pois tem lado. Agora iremos colocar o suporte de escova. Com o auxílio de uma boca,
com o mesmo diâmetro do seu coletor, coloque suas escovas em seus devidos locais. Em seguida, coloque o suporte de escova sobre o induzido. Após colocar o suporte de escova, coloque sua tampa. Após colocar sua tampa, coloque a trava do induzido. Coloque sua capinha protetora. Após colocar suas caças, vamos colocar o automático. Em seguida, coloque o fio que alimenta o suporte de escova. E com isso concluímos a montagem do motor de partida. Agora o motor de partida. Primeiro, aterramos o negativo da bateria na morsa, que está fixado na carcaça do motor de partida. Depois, com o positivo, vamos testar o automático, que é a linha 50. Depois do teste automático, vamos testar a rotação, a bobina de câmbio e o induzido. Agora vamos testar a ponte do contato do motor de partida. Para isso vamos utilizar uma lâmpada de teste e a bateria. A lâmpada de teste vai ser acionada se a ponte de contato está tendo continuidade no positivo. Ou seja, se houver continuidade, ela vai acender entre os dois pontos. Para isso vamos acionar a linha 50 do automático. Para a instalação, vamos fazer praticamente ao contrário da remoção. Primeiro, vamos fixá-la na carcaça do motor.
Agora, vamos efetuar o teste de consumo de tensão do motor de partida com a bateria. Para isso, vamos utilizar o aparelho MOT 251 da Bosch. Após efetuarmos a instalação do aparelho, certifique-se de que o motor cicloauto não entrará em funcionamento. Neste caso, desligamos o sensor de rotação e o sensor de fase. Após certificado que o motor de cicloauto não entrará em funcionamento, efetue a partida. Após aparecer o gráfico, vamos analisá-lo. Quando o motor de partida entra em funcionamento, até que ele vença a inércia do motor cicloauto, a tensão é baixa e a corrente é alta, ou seja, é inversamente proporcional. Depois que consegue vencer a inércia do motor cicloauto, a tensão e a corrente é estabilizada, depois o motor entra em funcionamento. Após efetuarmos o teste de tensão, vamos realizar o teste de corrente da bateria. Para isso vamos utilizar o aparelho MOT 251, porém nas configurações de corrente. E lembre-se, o motor cicloauto não poderá entrar em funcionamento. Após aparecer o gráfico, vamos analisá-lo. Ao contrário do gráfico de tensão, o gráfico de corrente no início, quando o motor de partida precisa vencer a inércia do cicloauto, a corrente é maior, depois diminui e se estabiliza. E quando o motor entra em funcionamento, a corrente se zera.